nossos blocos básicos do nosso CLP, chegou o momento de nós falarmos do bloco básico chamado terminal de programação, né? Então, o nome acho que já diz bastante coisa do que ele efetivamente faz, né? Então, esse bloco é o bloco, vamos dizer, é o bloco, ou equipamento, ou também chamado de dispositivo, onde nós elaboramos o programa do CLP, onde o usuário pode elaborar o programa do CLP, né? Através dele é que eu posso fazer o carregamento e também fazer a manutenção do programa que eu estou colocando no meu CLP, né? Então, quando eu quiser desenvolver o programa, eu vou usar o terminal de programação. Mas quando eu quiser fazer uma atualização, um upgrade, né, uma melhoria do meu programa, eu também vou utilizar o meu terminal de programação. Tá? Muito bem. Então, esse terminal, como é que ele se apresenta para nós aí no mercado de automação? Eu procurei colocar aqui 3 possibilidades, né? Apesar de que hoje em dia a gente está vendo muitos CLPs onde tem o terminal de programação inserido no próprio CLP, ou seja, fazendo parte do CLP, mas eu acho que isso é um tema que a gente pode abordar um pouquinho mais lá para frente, né? Mas basicamente o que eu tenho são 3 possibilidades de terminal de programação. Temos lá o terminal dedicado com display CRT e teclado. CRT nada mais é do que tubo de raios catódicos, ou seja, é um terminal muito parecido com aqueles antigos aparelhos de TV, né? Não esses TVs modernos agora, né? Os TVs de plasma, LCD e tudo mais. Não, aqueles terminais que apresentavam aquele tubo de imagem. Aquele tubo de imagem nada mais é do que um tubo de raios catódicos, conhecido como CRT. Tá? A gente vai ver a figura dele já aqui, para que todo mundo tenha uma visualização de como é que é o jeitão dele, né? Temos a outra possibilidade, que é o terminal portátil, né? Portátil significa o quê? Significa que eu posso transportá-lo, que eu posso levá-lo, né, para qualquer que seja o ambiente, que eu vou ser um pouquinho mais incisivo, eu posso levar ele na palma da minha mão, né? É um portátil com display de cristal líquido. E por final, um outro tipo de terminal de programação, que é o nosso microcomputador, tanto na versão desktop como na versão notebook. Tá? Então, esses são os 3 tipos de terminal de programação mais utilizados com os nossos CLPs. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles, para que cada um tenha essa noção. Então está aqui o terminal dedicado, tendo um tubo de raios catódicos, né? É um terminal, ou são 2 terminais, aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês verem lá, terminais antigos, né? Bem antigos, né? Que hoje em dia vocês só vão encontrar em instalações onde ainda existam CLPs antigos que se utilizam dele para fazer a sua programação, né? Tem aqui o monitor de vídeo, né? O monitor, tem aqui o teclado, né? O teclado onde eu utilizo. Então, como é que funciona isso? Eu faço o meu programa, né? Elaboro o meu programa, utilizando aqui o monitor, as teclas de função e tudo mais. Com base nisso, eu carrego esse programa no meu CLP, funcionou, fecho essa maleta, porque é como se fosse uma maleta, e ela já não tem mais utilidade para mim. Por quê? Porque esse tipo de terminal ele é dedicado, ou seja, ele só serve para essa função. Tá? Só serve para essa função. O outro slide
eu tenho o portátil, né? Como eu falei para vocês, aí o terminal portátil, onde eu posso transportar, faço a conexão do meu terminal portátil, né? Terminal de programação portátil, faço a conexão com o meu CLP e através dessa conexão, dessa fiação, eu descarrego o meu programa que eu acabei criando no meu terminal portátil, né? Tenho aqui então duas versões aqui só para exemplificar, né? Uma versão um pouquinho mais simplificada, né? Onde é um terminal portátil também, e uma outra versão um pouquinho mais elaborada, onde eu tenho inclusive aqui uma possibilidade de memória flash, onde eu posso gravar os meus programas, gravar em memória, e eventualmente se eu tiver mais do que um CLP que obedeçam à mesma programação, eu posso ir carregando esse programa em cada um dos CLPs dentro do meu ambiente, da minha indústria, né? Dentro do meu ambiente de processo industrial. Tá? Então, terminal portátil. Né? Terminal portátil. Como eu disse, a maneira correta de fazer a conexão é essa daqui, através de um cabo, né, que é fornecido junto com o CLP e ou junto com o terminal portátil. E por último, a visão que a gente mais está familiarizada, né? Outra possibilidade é utilizar o próprio microcomputador como sendo o meu terminal de programação. Esse meu microcomputador, ele pode ser então na versão desktop, né, onde eu faço lá, normalmente quando eu adquiro o meu CLP, o fornecedor já me fornece o software de programação, né, instalo esse software de programação no meu computador, né, e aí sim vou elaborar o meu programa, vou fazer as minhas instruções nesse equipamento, vou testar esse meu programa no equipamento, né? Tudo isso antes de carregar o meu programa no CLP propriamente dito. Essa é a grande vantagem de se utilizar esse tipo de terminal de programação, que é, vamos dizer hoje, o elemento mais utilizado para se fazer a programação, né? O computador e o notebook, né? Ele tem essas facilidades para que a gente possa, inclusive, testar o programa, né? Fazer os ensaios no programa para a gente ter absoluta certeza de que o programa está funcionando do jeito que eu quero. Muito bom. Aqui então a gente reuniu agora num outro slide uma forma, um exemplo, uma forma de mostrar para vocês um exemplo, vamos dizer, mais ilustrativo de tudo aquilo que a gente falou até agora, né? A gente falou até agora dos blocos básicos. Eu tenho aqui um CLP, especificamente um CLP compacto, né? Como vocês estão vendo, né? Um CLP compacto, que teria aqui as suas entradas digitais, né? Suas entradas digitais, onde eu posso, por exemplo, conectar fim de curso, que é puramente mecânico, né? Posso conectar sensores, de uma forma geral, sensores de presença, sensores ópticos e assim por diante. Posso conectar botoeiras, né? Botoeiras nas minhas entradas digitais. Tá? Tenho também aqui do outro lado as minhas entradas analógicas, né? Onde eu vou utilizar, vou conectar em sensores, transdutores, transmissores, que transmitem para mim sinais que variam continuamente. Então tem aí um sensor de temperatura, um sensor de nível, mandando informações para as minhas entradas analógicas. Tá? Do outro lado, no lado inferior do CLP, tenho lá as minhas saídas digitais. Né? As minhas saídas digitais representadas aqui, por exemplo, com a bobina de um relé, né? Onde eu vou mandar uma saída para acionar a bobina de um relé. Tenho aqui também a representação de uma lâmpada ou um LED de sinalização, né?
onde eu vou fazer um alarme, por exemplo, ou eventualmente só uma sinalização, né? Só um sinal indicando algum acionamento, né? Tenho também as minhas saídas analógicas, né? Então aqui as minhas saídas analógicas, a válvula proporcional que eu mencionei para vocês ali, ou seja, vou mandar um sinal proporcional para que essa válvula abra ou feche, proporcionalmente ao sinal que eu estou recebendo, e um sinal para inversor de frequência, para que eu possa ter um valor de referência, né, um set point, um valor desejado de velocidade do meu motor de indução. Tá? Então, aqui tem os elementos de entradas e saídas digitais e analógicas mostradas aqui para vocês. Aqui no canto esquerdo, a gente pode ver a programação, né? Ou seja, o terminal de programação. Terminal de programação, ou seja, para que eu programe o meu CLP, eu vou precisar de um elemento similar a esses daqui, né? Ou eu preciso de um computador, né? Um computador que vai servir no terminal de programação, ou através de uma IHM. IHM significa o quê? Interface homem-máquina. Né? Hoje, muitos CLPs têm essa IHM incorporada ao CLP. Então, você já pode fazer a programação diretamente nessa IHM. Tá? Mas isso só eu coloquei aqui para que vocês pudessem visualizar de uma forma melhor, de uma forma mais, vamos dizer, mais detalhada, esse assunto todo que nós abordamos aí há pouco. Tá? Vamos em frente e, para a gente finalizar o assunto dos blocos básicos, ficou faltando aquilo que a gente conhece como fonte de alimentação. Tá? Bloco básico chamado fonte de alimentação. Coloquei aqui uma figura de uma fonte para que vocês possam identificar do que nós estamos falando. Tá? Fonte, todo mundo sabe o que é, mas não custa nada a gente detalhar um pouquinho. Né? Então, a fonte de alimentação, também conhecida como o bloco da fonte, o módulo da fonte ou o cartão de fonte de alimentação, é responsável pelo suprimento de energia do CLP. Né? E, além de tudo, desempenha alguns papéis importantes, a gente vai ver aqui já já. Além de fornecer os níveis de tensão para alimentação da unidade central de processamento, dos módulos de entrada e saída, das memórias e tudo mais, ela tem um papel importante no que diz respeito a ser também um dispositivo de proteção. Tá? Ou seja, vamos supor que haja um problema qualquer, uma sobretensão na alimentação da minha fonte, a fonte está preparada para poder desligar e assim não queimar os circuitos internos ao CLP. Né? Então ela atua também como um dispositivo de proteção. Agora vamos ver um pouquinho de alguns detalhes interessantes que talvez tenha passado desapercebido para alguns, mas vamos ver, para esses detalhes a gente vai expressar através das funções básicas. Né? Então, funções básicas. A minha indústria normalmente a alimentação é em 110 ou 220, mas a gente sabe que o CLP é um equipamento eletrônico, então os níveis de tensão que esses equipamentos, esses dispositivos, esses módulos trabalham, são níveis de tensão menores, né? Normalmente em corrente contínua, então eu preciso que a fonte ela tenha essa possibilidade de converter esse nível de tensão de alimentação para os sinais necessários para alimentar a minha CPU, ou seja, o meu processador e as minhas memórias. Né? Normalmente sinais na ordem de mais ou menos 5 volts de corrente contínua e mais ou menos 12 volts de corrente contínua. Tá? Isso proveniente de quem? Da fonte. Tá?
Uma outra função básica muito importante, vocês vão ver na aula que a gente estiver abordando sobre memórias, né? A memória do CLP, a memória mais usual do CLP é a memória RAM, né? E a memória RAM, ela tem uma característica, ela é volátil. O que significa ser volátil? Volátil significa que se eu perder a tensão de alimentação do meu equipamento, a minha memória será perdida também. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho armazenado na minha memória RAM, ela será perdida se eu perder a tensão de alimentação. Por isso, todo CLP é fornecido com uma bateria, né? Essa bateria tem qual função, qual finalidade? Manter todos os dados existentes e memorizados e gravados na minha memória RAM, se eventualmente houver uma queda de energia, né? Então, essa memória RAM, ela necessita de uma de uma bateria, para que essa bateria mantenha essas informações quando a tensão cair. Bom, essa bateria ela precisa ter a carga dela, né? Precisa ter carga suficiente para poder fazer esse papel quando falhar a tensão. Quem é que mantém essa carga da bateria? A fonte. Tá? Então a fonte é responsável por manter essa carga. Ou seja, quando eu não estou usando a bateria, a fonte está alimentando e mantendo a carga da bateria para que ela permaneça ativa quando eu precisar. Além disso, hoje em dia é muito usual você ter o CLP gerando alarmes, gerando condições anormais no meu processo, na minha máquina ou equipamento, e para isso ele identifica qual é o problema e identifica qual é o horário que ocorreu esse problema. Bom, se ele precisa de um horário, então ele precisa de um relógio, e esse relógio precisa ser em tempo real, porque não adianta nada aparecer um alarme e indicar uma hora totalmente irreal. Então ele precisa de um relógio em tempo real. Esse relógio em tempo real precisa de uma alimentação. Essa alimentação vem da onde? Da minha fonte, tá? Da fonte de alimentação, do bloco básico, fonte de alimentação. E uma outra função importante é alimentar os blocos de entradas e saídas, tá? Então vocês vão ver na aula específica que a gente estiver falando dos blocos de entradas e saídas, tal, e sobre as suas alimentações, vocês vão ver que essa fonte de alimentação ela é responsável por fornecer a alimentação desses blocos, das entradas e das saídas. Normalmente essa alimentação gira ao redor dos 12 ou 24 volts em corrente contínua. Então esse é o papel da nossa fonte de alimentação, do nosso bloco básico, fonte de alimentação do CLP. Vamos em frente mais um pouquinho. Com isso a gente viu todo o nosso diagrama de blocos básicos, né? Vimos lá as entradas, né? Representadas aqui, né? Vimos também a nossa lógica de controle, né? Aqui no meio, representada pela CPU e pelas memórias, né? Normalmente isso está colocado num bloco único, né? Chamado lógica de controle, representei aqui também, né? E, além disso, tem o bloco das saídas, né? O bloco das saídas, o bloco básico das saídas. Falamos do bloco terminal de programação, a gente até enfatizou que hoje em dia os microcomputadores são utilizados muito para fazer essa função. E acabamos de falar da fonte de alimentação. Aqui a fonte de alimentação sendo representada aqui, né? Só para esclarecer, essas setas amarelas indicam para a gente como é que o sinal
caminha dentro do CLP. Né? Então, as entradas sempre mandam informações para a CPU e as memórias acabam trocando informações em ambos os sentidos, ou seja, mandam e recebem informações. A CPU, juntamente com a unidade de memória, é responsável por mandar informações para as minhas saídas. Tá? Já no caso do terminal de programação, tem essa seta sendo representada nos dois sentidos, justamente por causa do fato de que eu posso fazer o download do programa para o CLP e, quando houver a necessidade, eu faço o upload do programa para o terminal de programação. Né? Download, upload. E, por último, a fonte de alimentação, que ela alimenta todos esses módulos. A gente não colocou setinhas aqui, porque senão o nosso slide ia ficar cheio de informações e ficaria difícil de visualizar. Mas a fonte manda informações para todo mundo aqui. Tá?